parábola do semeador. Jesus, ele conta uma parábola dizendo que um semeador saiu semear e semeou sua semente. E a semente caiu em 4 lugares, né? Na beira do caminho, entre as pedras, entre os espinhos e em boa terra. Claro, Jesus está ensinando aqui que o semeador é o próprio Deus ou aqueles que semeiam a palavra. O solo é o nosso coração, somos nós que recebemos essa mensagem, essa semente e a palavra de Deus. Então, ele de forma resumida, você vai enxergar 4 situações. A primeira, a semente à beira do caminho. Ele diz que representa aquela semente, aquelas pessoas que ouvem, mas não entendem o evangelho. Ele fala de uma ave, né, um pássaro que vem como uma semente. E essa semente representa uma ação do inimigo que vem para roubar a semente, que se opõe ao entendimento. Paulo diz que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não resplandeça a luz do evangelho, para que as pessoas sejam salvas, libertas, transformadas e cheguem ao conhecimento da verdade. Então existe uma guerra espiritual por trás, né, e tentando impedir a pessoa de conhecer a verdade, se converter a Deus, servir a Jesus. Então, a primeira semente, existe um conflito espiritual por trás, na parte do pano de fundo, certo? A segunda semente caiu entre as pedras. Diz que a pessoa ouviu a mensagem, ela acolheu com alegria, mas é de pouca duração, vendo o sol, vendo acontecendo que as lutas e perseguições, ao chegarem, ela dura pouco, não cria raiz, porque está entre as pedras, né? É de pouca duração. Quer dizer, toda aquela motivação, toda aquela alegria, todo aquele desempenho, todo aquele comprometimento dura pouco. E esse é um cenário que nós estamos vivendo, né? Quantas pessoas que não conseguem criar raiz no Senhor, permanecer, perseverar, se firmar, né? Se batizar, se comprometer em servir a Deus de todo o seu coração. Quer dizer, elas estão com o coração motivados, elas querem Jesus, mas como o texto diz aqui, que os problemas, né, e a perseguição é uma das coisas que esfria essa alegria, que faz elas não se firmarem. Você vai enfrentar vários problemas, né? Você vai enfrentar pessoas que vão tentar desanimar você, apresentando os pecados das outras pessoas, né? Perseguindo você, deixando de repente o evangelho querendo criar uma ideia de descrédito, enfim, por causa do mau testemunho e tantas outras coisas. Não deixe que essas coisas impeçam você de criar raiz no Senhor. A terceira semente está entre os espinhos, que é aquela pessoa que viu a mensagem, entendeu a verdade, mas as preocupações excessivas por esse mundo, a busca pelo sucesso, né, a sedução, o prazer, sufoca. Diz que essas pessoas são sufocadas, elas estão sempre sufocadas pela busca pelo sucesso, pelo prazer, pelo excesso de preocupação excessiva, né, pelo comer, beber e vestir. Né? Então Jesus está contando que existe pessoas que estão presas, como se estivessem entre os espinhos, embaraçadas, escravizadas, oprimidas. Quer dizer, elas são pessoas boas, elas querem dar frutos, elas querem amadurecer, servir a Deus, mas elas vivem sufocadas, vivem desanimadas, oprimidas, vivem frustradas, porque diz o motivo aqui, que elas são sufocadas pelo excesso de preocupação, pela sedução das riquezas, pelo desejo de ser bem-sucedido, enfim, todas essas coisas, ainda que sejam coisas que você pode conquistar na sua vida, não isso não pode definir a sua fé, não pode definir quem você é. O texto diz também da semente que foi semeada em boa terra, que deu seu fruto, produziu 100, 70, 30, enfim, produziu em abundância. Todas essas pessoas, toda essa quarta semente, por exemplo, enfrentou os desafios dos outros anteriores, mas ela deu certo, ela vingou, ela deu fruto. Então, eu quero fechar aqui de uma forma essa reflexão dizendo o seguinte, que existe sim pessoas que vão ter dificuldade de entender a verdade, o evangelho, e cabe você ajudar aquelas pessoas que estão vivendo verdadeiras guerras espiritual, certo? Uma segunda situação, existem pessoas que têm dificuldade de criar raiz, né? E a pressão que elas sofrem é muito grande. E nós precisamos ajudar uns aos outros. Ajude aqueles
que precisa da sua ajuda para que a alegria de servir a Deus não dure pouco, mas dure para sempre. E ajude as pessoas a saírem dos espinhos, né? Se libertarem daquilo que as prende, que as sufoca, que as oprime. Né? Seja livre, sirva o Senhor de todo o seu coração. Deixa Deus tirar o Egito do seu coração. Deus tirou Israel do Egito, mas foi difícil tirar o Egito de dentro do coração do povo. Sabe, que você possa dar fruto, né? Que você seja semente em boa terra. E a mesma semente em boa terra produz de forma diferente. Que você possa produzir em abundância, ainda que seja pouca a sua semente, que você produza em abundância.